Boa noite. Boa noite a todos que estão entrando aqui. Boa noite, doutora Cíntia Madeira. Obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite de vir aqui compartilhar conhecimentos com a gente. Muito obrigada mesmo. E eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui, que vão entrar. Participem, enviem perguntas para a doutora Cíntia e a gente vai conversar aqui sobre um assunto bastante importante, né, que é descalonamento de antimicrobianos, a chave para combater a resistência, né? E o stewardship é um tema que não é tão atual, mas passa a ser atual pela implementação nos hospitais, né? Que tem, às vezes, uma dificuldade. A gente já vai conversar sobre isso, e até vocês irem entrando, eu vou falar um pouquinho de vocês do micromeio, tá? Meu nome é Janaína, eu sou bióloga. Esse canal foi feito para vocês, para divulgar conhecimentos científicos relacionados à microbiologia em todas as áreas. Então, a gente convida profissionais que têm expertise na área e eles gentilmente vêm aqui e compartilham com vocês. Montam toda uma aula, vêm aqui e dispõem do seu tempo para falar com vocês. O micromeio também foi melhorando, né, a sua plataforma, foi melhorando algumas coisas, e aí a gente, com esse trabalho, a gente resolveu fazer uma associação com vocês de ser membro. Então, seja membro do canal. Para ser membro do canal, vocês vão lá no YouTube e tem lá, seja membro. Vai lá, clica e vocês vão ver como é que faz para entrar. Qualquer dificuldade, é só encaminhar para mim ou no privado do Instagram, que a gente faz a orientação. Tá? Esse valor é um valor para ajudar na plataforma e para ajudar o trabalho que a gente tem, da agenda, das artes que a gente faz, do certificado. Quem for membro do canal tem direito ao certificado se assistir a palestra ao vivo, tá, gente? Porque como a palestra fica gravada um tempão, a gente não tem como certificar essa presença de vocês, né? Então, somente ao vivo. Então, agora a gente vai conversar com a doutora Cíntia. A doutora Cíntia é farmacêutica, mas eu pedi nos bastidores aqui para ela falar um pouquinho dela para vocês. Eu já só vou adiantar que ela fala de Campinas e eu estou falando do Rio de Janeiro, tá? Sejam muito bem-vindos. Se quiser colocar no chat de onde vocês são, também pode participar para a gente incrementar essa conversa aqui numa sexta-feira, né? Então, doutora Cíntia, o canal é todo seu, pode ficar à vontade, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Janaína, muito obrigada ao Micromeio pelo convite, é uma honra, uma satisfação poder falar no canal de vocês. A microbiologia, ela é uma ciência multiprofissional e é muito bom, né, ter a presença de diversos profissionais. Quiser colocar na tela, pode já colocar a minha apresentação. Aí. Perfeito. Então, como a doutora Janaína me apresentou, né, hoje eu vou falar sobre o descalonamento antimicrobiano, que é a chave para combater a resistência. Antes, né, quero contar quem sou eu na fila do pão. Então, meu nome é Cíntia Madeira de Souza, mas me chamam só de Cíntia Madeira. Sou farmacêutica, formada pela Unicamp, fiz mestrado em ciências médicas também pela Unicamp, e atualmente sou doutoranda em gerontologia também na Unicamp, né? Então, como falo aqui de Campinas, estou aqui do lado, estou aí, né, participando e sempre aqui, né, junto dos meus colegas. E por que eu acho que eu posso, então, contribuir, né, com esse tema? Então, pensando também aí dentro da minha expertise, né, então, aí da minha área. Então, eu fui farmacêutica hospitalar e clínica durante 3 anos, então, após o mestrado, e trabalhei tanto em hospitais públicos e hospitais privados. E há 4 anos, né, então me dedico exclusivamente à docência, então hoje sou docente do ensino superior, atuando tanto em cursos de graduação quanto em cursos de pós-graduação. E sou muito feliz, né, por poder participar desse momento aqui com vocês, e espero aí que vocês aproveitem ao máximo, né? Bom, então, para a gente começar, né, a falar um pouquinho sobre o assunto, a resistência
de bactérias aos antibióticos convencionais, ela é considerada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, uma das 10 maiores ameaças para o avanço das ciências médicas. E buscar, né, então, algumas soluções para essa resistência é crescente, né, vem aí dentro de diversos países e requer uma união de esforços globais. Hoje vemos, né, então, diversas notícias e diversos artigos dentro da comunidade científica falando sobre essas infecções resistentes e esses antibióticos, né, então, resistentes a diversos antibióticos, pois a gente não tem aí um tratamento para essas superbactérias. Quando falamos, né, então, de resistência microbiana aos antimicrobianos, a gente sabe que isso é um grande problema de saúde pública em todo o mundo. Porque esse problema, né, então ele vai gerar uma série de consequências que comprometem não só os pacientes que estão ali afetados, mas também toda a população global. E o uso geral de antibióticos forma com um processo de seleção natural, como esse que a gente consegue ver nessa figura, né? Então, aqui a gente tem bactérias resistentes, e quando a gente coloca outros antibióticos, a gente vai selecionando cada vez mais essas cepas resistentes e que exigem que a gente produza cada vez mais medicamentos, já que cada vez eu tenho uma população maior de bactérias majoritariamente resistentes. Essa projeção, né, então feita pelo Review on Antimicrobial Resistance, ela mostra que em 2050 a morte associada às infecções por antimicrobianos, por micro-organismos resistentes e pan-resistentes, vai ultrapassar as mortes, né, então por câncer, por diabetes, né, então doenças metabólicas, e até mesmo por acidentes, que está aí dentro do top 3 hoje, quando pensamos na nossa atualidade. Então, precisamos unir esforços para que a gente consiga diminuir ou minimizar essa resistência aos antimicrobianos, para que a gente consiga, então, levar um caminho aí possível e tentar reduzir, né, essa projeção que a gente tem por aqui. O que é a resistência, né? Então, a gente sabe que existe e que já existiu muito um uso abusivo de antimicrobianos. E esses antimicrobianos, sendo usados de forma irracional, eles têm a capacidade de selecionar aquelas bactérias geneticamente resistentes através do que a gente chama de pressão seletiva. Ou seja, a gente elimina os patógenos que são sensíveis e eu tenho uma recolonização de cepas cada vez mais resistentes, necessitando cada vez de mais novos antimicrobianos, né, antibióticos. E é especialmente alarmante, né, que essas bactérias multiresistentes ou pan-resistentes, elas sejam disseminadas globalmente, né? Então, a gente tem aí resistência a diferentes classes de antimicrobianos, né, que são testados em exames biológicos, e aquelas pan-resistentes, que são aí com uma resistência que já foi comprovada in vitro a todos os antimicrobianos disponíveis dentro, né, do arsenal terapêutico. E aí, então, quando temos este cenário, né, temos aí a necessidade de uma disponibilidade de novos antimicrobianos para tratar essas infecções em humanos, né, então em forma aí de uma emergência pública. Mas quando falamos de resistência, não podemos esquecer dessa figura, né? Então, essa figura, ela mostra para a gente os mecanismos de resistência microbiana. Esses mecanismos, eles são estratégias, né, que o micro-organismo desenvolve para que ele sobreviva à ação dos agentes antimicrobianos, como, por exemplo, os antibióticos. Esses mecanismos, eles podem ser naturais ou adquiridos, e eles vão representar para a gente um grande desafio, né? Então, para a medicina moderna, dificultando cada vez mais o tratamento das infecções. Então, quando a gente fala dos mecanismos propriamente dito, né, da resistência bacteriana, a gente pode ter uma resistência, né, por meio de uma inativação enzimática, ou seja, né, quando as bactérias, elas param, né, elas produzem enzimas que degradam ou modificam o antibiótico antes mesmo dele agir, né, e que um dos exemplos clássicos é a produção de beta-lactamase,
que vai hidrolisar, então que vai fazer uma reação de hidrólise com o anel beta-lactâmico das penicilinas e das cefalosporinas, tornando aí esse antibiótico mais ineficaz. Também, né, em alguns casos, a gente pode mudar o alvo, né, então uma alteração aí no alvo do antibiótico, e aí as bactérias modificam ali, né, então o local de ação, modificam ali a molécula-alvo dos antibióticos, né, então como, por exemplo, uma enzima ou uma proteína, de forma que o medicamento ele não consiga se ligar ou interfira diretamente ali no seu funcionamento. Então, existem, né, alguns micro-organismos que modificam a proteína ligadora de penicilina, que vai aí, né, então, que pode conferir uma resistência às próprias penicilinas e às cefalosporinas. Existem também, né, aqueles que modificam a permeabilidade da membrana celular. Por quê? Porque as bactérias, elas podem alterar a composição da membrana celular para dificultar a entrada do antibiótico. Isso vai ser bastante comum, principalmente em micro-organismos do tipo gram-negativo, que possuem uma parede externa que pode se tornar menos permeável ou até impermeável ao medicamento, impedindo então ali a sua entrada. Também, né, a gente tem um dos mecanismos de resistência que é a formação de bombas de efluxo, onde as bactérias elas podem possuir ou então adquirir com o tempo essas bombas de efluxo que vão expulsar o antibiótico de dentro da célula antes mesmo dele atingir o seu local de ação. Essas bombas podem, então, conferir resistência a múltiplas classes de antibióticos, né? Como as tetraciclinas e as próprias fluoroquinolonas. E a gente tem também, né, a supressão de alvos ou de via metabólica alternativa, né? Então, quando algumas das bactérias podem aumentar a produção do alvo do antibiótico como uma enzima, de forma que essa quantidade extra compensa a inibição causada ali pelo próprio mecanismo do medicamento. Então, quando o alvo do medicamento é uma enzima, essa bactéria produz mais ainda daquela enzima para que o medicamento ali seja suprimido e não tenha a sua ação farmacológica. Também podemos, né, ter a utilização de vias alternativas, né? Então, as bactérias elas podem desenvolver ou ativar vias metabólicas intrínsecas alternativas e que vão permitir a sobrevivência mesmo na presença do antibiótico. Então, por exemplo, algumas bactérias conseguem sintetizar o ácido fólico mesmo na presença de inibidores dessa via, utilizando alguns precursores diferentes. E a gente tem também a formação de biofilmes, que não está destacado aqui, né, nessa imagem, mas é importante a gente falar que as bactérias elas podem se agrupar em comunidades organizadas e aderir a superfícies formando ali biofilmes. E essas estruturas, elas protegem as bactérias do antibiótico, então o antibiótico acaba não conseguindo, né, entrar e também protege ali as bactérias do sistema imunológico do próprio paciente, diminuindo ainda mais a eficácia do tratamento. E todos esses mecanismos de resistência, né, então eles têm aí uma mutação através de conjugação, de transdução e transformação genética, né, então isso é bastante importante, né, já que a gente pode ter tanto a mutação induzida, quanto a mutação ali espontânea para cada um aí desses micro-organismos. Essa figura, né, então, associada a esses fatos de aumento aí de mecanismos de resistência, a gente também vê dentro da prática clínica e dentro aí, né, da ciência, que o número de novos antimicrobianos, ele diminui, né, ao longo do tempo. Infelizmente, esse gráfico é até 2011, mas a gente sabe aí, né, que novos antibióticos, eles são menos aprovados aí, né, então, ao longo aí do tempo. Então, grande parte desses novos antimicrobianos que foram lançados nos últimos anos, eles não possuem um novo mecanismo de ação. O que isso quer dizer, né? Eles vão possuir os mesmos problemas relacionados à resistência dos outros antimicrobianos. E alguns são retirados do mercado rapidamente, como, por exemplo, o gatilfloxacino, que era aí um antibiótico que veio prometendo, né, ter um perfil de resistência menor das fluoroquinolonas, né? Então era uma fluoroquinolona com perfil de resistência menor comparado ao levofloxacino ou ciprofloxacino. Mas durante, né, então, a última fase da pesquisa clínica, a fase 4,
foi demonstrado que ele causava alterações importantes nos níveis de glicemia, principalmente em pacientes que já tinham uma idade avançada, né, então durante o envelhecimento, e pacientes que já possuíam ali diabetes. E por isso, né, essa quinolona ela foi aí retirada do mercado. Os novos antibióticos, né, então, eles não possuem, né, esse mecanismo de ação inovador. A grande maioria já pertence, né, então pertence aí a classes já existentes, possuem os mesmos mecanismos de ação, né, e isso, né, então, e que torna também mais rápida a velocidade do surgimento de resistência. Por quê? Porque eles têm espectro ampliado, mas ele não oferece uma alternativa aos mecanismos de resistência que falamos anteriormente. E eles também não apresentam uma superioridade aos esquemas já disponíveis. Então, isso é bastante importante para que a gente pense, né, no nosso futuro, qual deveria ser o futuro da ciência, né? E, além disso, temos também, podemos visualizar uma redução nos investimentos pelos próprios laboratórios de pesquisa. Mas por que a gente tem, né, essa redução de investimentos? Os medicamentos de uso crônico, então, eles são mais rentáveis para a indústria farmacêutica do que os antibióticos, porque os antibióticos, eles vão ser prescritos para serem utilizados por um curto período de tempo e para alguns micro-organismos específicos, diferente quando eu falo de um medicamento para o diabetes ou para a hipertensão. Além disso, o custo para um novo fármaco viável, diferente do que já existe no mercado atualmente, ele precisaria de um aumento expressivo dos custos de pesquisa. Também temos, como falamos anteriormente, o risco de surgimento de efeitos adversos graves, que vai, né, levar por água abaixo todo o investimento feito pela indústria após a aprovação, como o caso da gatilfloxacina. E, cada vez mais, temos exigências de garantia maiores em relação à segurança e eficácia de novos agentes pelos órgãos fiscalizadores. Então, a gente tem aí uma busca constante, né? Então, por um tratamento, um medicamento que seria aí melhor do que o que a gente já tem atualmente. Além disso, para os laboratórios de pesquisa e para as indústrias farmacêuticas, há um grande risco de perda econômica com o fim da patente ou devido a alguma licença compulsória, se estivermos falando aí de um medicamento que melhore aí, né, que seja utilizado aí para esses micro-organismos resistentes. E como que começou, né, então, o controle de antimicrobianos e o descalonamento, né, o Antimicrobial Stewardship? Então, em 1985, foi publicado, né, o estudo CENIC, que era o Study on Efficacy of Nosocomial Infection Control, e que foi demonstrado, então foi feito nos Estados Unidos, né, então um estudo epidemiológico, junto ao CDC, entre 1974 e 1983, incluindo 5.100 hospitais. E aí houve uma redução de 32% nas infecções hospitalares, nos hospitais que implementaram a vigilância ativa de antimicrobianos, e que existia um profissional de controle de infecção para cada 250 leitos, um epidemiologista hospitalar, e para que se houvesse uma vigilância importante de infecção de sítio cirúrgico, e que esse retorno, esse feedback fosse dado, né? Então, para os cirurgiões, para mostrar para eles que realmente, né, a ação deles ali importava. Além disso, né, então, em 2010, a gente teve a publicação, né, de um call for action o Instituto de Medicina lançou essa publicação, né, então, Cure is Human, que contemplou, né, um estudo em unidades de terapia intensiva, né, então no Michigan, com 108 unidades de terapia intensiva, e aí então surgiu um movimento para que se fizesse, né, então um novo direcionamento para a eliminação das infecções associadas à saúde, e que esse novo, né, então somente com essa publicação, já houve uma redução de 70% nas infecções primárias à saúde associadas aos catéteres venosos centrais nos hospitais que implantaram ali um round, um bundle, né? Então, bastante importante conversar e explicar e fazer educação em saúde sobre esse assunto. No Brasil, até 2010, né? Então, antes de 2009, né? Os antimicrobianos, eles possuíam tarja vermelha, mas eram facilmente adquiridos nas drogarias, o que também contribui, né, para o uso irracional aí desses antimicrobianos.
Então, com a RDC número 44 de 2010, estamos falando de 14 anos atrás, parece muito, mas não é muito. Essa RDC estabelece o controle mais rigoroso para os antimicrobianos, e esses antimicrobianos passam a ser vendidos, né? Então passam a ser comercializados apenas com retenção de receita médica, para que se tentasse reduzir, então, né, essa venda e esse uso aí racional. Ainda no panorama atual, né, a gente sabe que com o aumento, né, das taxas de resistência e com menos opções terapêuticas, a gente tem aí o surgimento das bactérias multiresistentes, né, então dos superbugs. E com isso, então, a gente chega no antimicrobial stewardship, né, que consiste na otimização do uso de antimicrobianos através da seleção, dose e duração do uso desses medicamentos, resultando em um melhor desfecho clínico para o tratamento ou prevenção das infecções, tentando e visando aí reduzir a toxicidade para o paciente e reduzindo ainda mais o impacto no desenvolvimento de resistência. O antimicrobial stewardship, ou descalonamento de antimicrobianos, ele já é obrigatório em diversos países dentro da Europa e também nos Estados Unidos. E estamos caminhando também para isso dentro do Brasil, e essa é uma prática que não deve ser realizada apenas pela equipe médica ou pela equipe de enfermagem, mas sim, ela é completamente multidisciplinar. Quando a gente fala, né, então, da definição e da importância desse descalonamento, né, um dos seus pontos principais é o combate à resistência microbiana que falamos anteriormente. Como vimos, a resistência microbiana ela é uma ameaça global. E assim, com isso, a gente consegue, com o descalonamento dos antimicrobianos, a gente tem aí uma ferramenta para que a gente tente e consiga, né, e alcance resultados positivos para combater aí essa ameaça. Além disso, o descalonamento não é deixar o paciente desamparado, como se pensava muito na antiguidade. O descalonamento ele visa garantir que, mesmo trocando o antimicrobiano ou mudando a via de administração, como por exemplo passando da via endovenosa para a via oral, o paciente continue tendo ali a sua eficácia para tratar ali as suas infecções atuais e também as suas infecções no futuro. E o descalonamento de medicamentos, ele também está associado a um ponto muito importante, que é a segurança do paciente, que tem aí diversas metas, inclusive uma das metas é em relação ao uso racional de medicamentos, incluindo aí os antimicrobianos. Porque quando a gente pensa na segurança do paciente, a gente precisa pensar que o paciente precisa de todos os certos. Então, do medicamento certo, na hora certa, na dose certa, assim sucessivamente. E com o menor risco de efeitos colaterais, efeitos adversos e também aí de reações alérgicas. Além disso, o descalonamento de antimicrobianos também tem uma parte importante quando pensamos na gestão. Porque ele pode e traz redução de custos bastante importantes para os serviços de saúde, principalmente dos custos relacionados ao tratamento de reinfecções. Em 2014, o CDC nos Estados Unidos convocou todos os hospitais dos Estados Unidos a implementar programas de administração e controle de antimicrobianos, sendo assim, então, hoje, né, como eu falei anteriormente, uma obrigatoriedade nesse país. Quando buscamos, né, então, pelo termo antimicrobial stewardship no PubMed, a gente tem, né, então vemos uma crescente na pesquisa aí ao longo dos anos, já que esforços no mundo são bastante necessários, né, para a reversão da resistência microbiana. E o descalonamento de antimicrobianos, ele vai trazer uma série de benefícios importantes, tanto para a saúde privada, mas principalmente para a saúde pública. Como, por exemplo, a redução da resistência, já que vamos reduzir o uso inadequado de antimicrobianos, e assim a gente pode retardar o desenvolvimento e a proliferação dessas bactérias resistentes. E com isso, a gente pode atingir resultados de prevenção de infecções resistentes e também a melhoria da eficácia dos antimicrobianos. Também conseguimos enxergar uma melhoria dos resultados clínicos. Então, o uso responsável de antimicrobianos pode levar a melhores resultados para os pacientes, levando a menos efeitos colaterais e um menor risco de reações alérgicas e de efeitos adversos. Além disso, os custos, né? Então, o uso estratégico de antimicrobianos reduz os custos associados ao tratamento de infecções. Então, eu vou ter um tratamento menor das infecções,
vou ter uma menor reinternação, então menos hospitalização e um menor gasto com antimicrobianos. Quando falamos, né, então, do controle das infecções e resistência bacteriana, precisamos pensar dentro do descalonamento do uso racional de antimicrobianos, mas também de outros métodos de prevenção de infecções associadas aos serviços de saúde, como, por exemplo, a higienização correta das mãos, a limpeza e a desinfecção dos ambientes, métodos de barreira e colocação aí, né, e protocolos de isolamento e precaução aí de contato. E por que, né, então, que o uso racional de medicamentos ele deve ser uma prioridade? Então, esse estudo, né, então, publicado no Brasil em 2008, mostrou que 35% da população se automedica. 27% das intoxicações, né, levam aí a 16% de morte por conta aí de um medicamento. 50% dos medicamentos dispensados, né, são dispensados de maneira inadequada ou então são utilizados de maneira inadequada. E com isso temos um gasto de 15 a 20% do orçamento com complicações de mau uso. Além disso, 25 a 70% dos gastos em saúde nos países em desenvolvimento correspondem a medicamentos, comparados a 15% nos países desenvolvidos. Por quê? Porque lá a gente tem um programa de prevenção muito maior, principalmente no que tange os antimicrobianos. Além disso, 50 a 70% das consultas médicas geram prescrição de medicamentos. E dessas prescrições, 50% delas são prescritas, dispensadas ou utilizadas inadequadamente. Um levantamento feito com prescrições de antibióticos mostrou que 75% das prescrições tinham pelo menos algum detalhe importante, algum erro relacionado ali à medicação. E 2/3 dos antibióticos são usados sem prescrição médica em muitos países, né? Mesmo a gente tendo aí cada vez mais um direcionamento para o controle dos antimicrobianos. Quando falamos dos princípios do descalonamento, esse descalonamento ele é guiado por princípios específicos para garantir que essa mudança de antimicrobiano ela seja feita, garantindo a segurança, a eficácia e a qualidade. Então, primeiramente, é importante que se tenha um diagnóstico preciso. É importante que se identifique a causa da infecção e se determine se o antimicrobiano realmente é necessário. Então, muito se vê na prática clínica infecções virais sendo utilizadas ali um antimicrobiano que poderia ali ser desnecessário naquele momento. Além disso, precisa se pensar no melhor antimicrobiano. Então, no mundo ideal, antes da prescrição de um antimicrobiano, o ideal era que se fizesse uma cultura e que se prescrevesse exatamente aquele antimicrobiano em que o paciente tenha uma sensibilidade, através do seu perfil ali de sensibilidade. Mas a gente sabe que nem sempre é possível ou realizar a cultura ou mesmo esperar, né? Pois o paciente muitas vezes chega num estado muito grave e é necessário aí o uso empírico. Além disso, a duração do tratamento também precisa ser adequada. Então, quando a gente pensa em duração do tratamento, eu não vou fazer uma profilaxia de uma infecção do sítio cirúrgico por 14 dias se eu posso utilizar um antimicrobiano apenas por 3 dias, sabendo ali que eu tenho uma eficácia, uma segurança e uma qualidade daquela prescrição. E a prevenção de infecção, né? Então, principalmente quando estamos dentro do âmbito hospitalar, a gente precisa garantir que medidas de higiene sejam tomadas e a prevenção aí de infecções vão ser aí essenciais para evitar a necessidade de novos antimicrobianos. Então, pacientes muito invadidos, por exemplo, que estejam em ventilação mecânica ou que estejam aí na presença de um catéter venoso central, a gente precisa ter um cuidado maior aí com esses pacientes para que a gente não tenha uma infecção que seria ali desnecessária, né? Então, graças aí a essas medidas de higiene e de prevenção. E como que a gente tem, quais são as etapas aí do descalonamento? Então, a primeira etapa é a avaliação do uso. Então, a gente vai avaliar, né, então, em conjunto, dentro da equipe multidisciplinar, o uso atual ali daquele antimicrobiano para um determinado paciente, dentro de uma determinada instituição ou dentro ali de uma comunidade. Também precisamos identificar, né, algumas áreas chaves. Então, algumas áreas de foco elas são identificadas, então, como infecções comuns e o uso inadequado de antimicrobianos por uma determinada população, para que a gente consiga, então,
reagir, né, e ter aí um descalonamento feito aí de maneira adequada. Além disso, precisamos desenvolver também em equipe multidisciplinar algumas estratégias. Então, algumas estratégias e diretrizes são criadas para que se desenvolva e se promova o uso racional e responsável dos antimicrobianos. E todas as etapas, elas sempre precisam ser monitoradas, né? Então, depois, após a implementação, a gente precisa de um monitoramento para que eu entenda se todas as etapas feitas, elas realmente foram colocadas em prática. E aí, então, eu deixei aqui para vocês, né? Então, eu trouxe para vocês um passo a passo de como deve ser feito toda uma etapa, né? E uma implementação de um programa de gerenciamento de antimicrobianos, pensando aí no descalonamento. Então, para começar, precisa se constituir uma equipe, né? Então, é formado um comitê multidisciplinar que deve reunir profissionais de diversas áreas, então, como infectologistas, farmacêuticos, microbiologistas, enfermeiros, médicos generalistas e também os gestores. E dentro dessa equipe, estabelecer claramente as responsabilidades de cada um, né? Então, de cada um desses membros, e ter reuniões regulares, né? Para que sejam discutidos casos clínicos e desenvolvidas estratégias dentro da própria instituição. Dentro dessas estratégias está o desenvolvimento de protocolos e diretrizes. Então, esses protocolos, eles precisam ser criados baseados em evidências para diferentes tipos de infecções e quais serão ali os critérios para o descalonamento. Quais serão os antimicrobianos de amplo espectro, quais serão os antimicrobianos de espectro mais estreito, que a gente vai utilizar ali dentro da instituição e vai avaliando também de acordo com as possíveis infecções que se tem ali dentro da comunidade. Além disso, né, esses protocolos e essas diretrizes precisam ser sempre atualizados. A gente sabe, né, que a microbiologia, embora pareça uma ciência exata, ela não é uma ciência exata e a gente precisa avaliar caso a caso muitas vezes e precisa estar aí, né, de acordo com os protocolos clínicos internacionais e as novas pesquisas aí dentro do assunto. Além disso, é muito importante que esses protocolos de descalonamento, eles estejam alinhados com as próprias políticas de controle de infecção hospitalar e também com o uso racional de medicamentos, que é aí uma área bastante específica da farmácia. Além disso, nada adianta eu ter uma equipe, ter um protocolo, se eu não capacitar e realizar ações de educação continuada. Então, é importante que se realize workshops e treinamentos para todos os profissionais de saúde que estejam envolvidos no manejo de antimicrobianos. E esse manejo acontece desde, né, então, do colaborador que trabalha na limpeza e vai atuar fazendo a desinfecção de um determinado local, até o médico prescritor e até quem irá dispensar, e até mesmo os próprios pacientes precisam estar dentro aí, né, dessa educação continuada. Esses programas, então, de educação continuada, então, eles vão ter aí como objetivo oferecer esses conhecimentos, além de atualizar esses conhecimentos sobre o descalonamento e a resistência antimicrobiana. E também é muito importante, né, que se façam campanhas de sensibilização sobre essa importância desse descalonamento, né? Então, se algum profissional tiver ali algum paciente que está apto para o descalonamento, também é importante ali que ele participe de tudo isso, né? Para todos os profissionais ali da instituição. Além disso, é muito importante que se colete dados, então que se tenha um monitoramento e uma avaliação, e se estabeleça alguns sistemas para monitorar o uso de antimicrobianos, a adesão aos protocolos, então quais são os prescritores que estão aderindo aos protocolos e os que não estão ali aderindo aos protocolos, né? Quais são os indicadores de qualidade, né? Então, quais serão os indicadores de sucesso? Então, qual vai ser a taxa de descalonamento efetiva que eu gostaria? Na redução no uso de antimicrobianos de amplo espectro, na incidência de resistência, na incidência de reinternação, na incidência de infecções associadas aí aos serviços de saúde, né? E deve ser feito também auditorias, né? Então, avaliações aí regulares para que se avalie a conformidade com os protocolos e que se identifique ali áreas de melhorias para que se consiga trazer cada vez mais
uma nova solução e uma integração aí entre os profissionais de saúde. Também é muito importante que se tenha integração com os laboratórios. Em muitas instituições de saúde no nosso país, os laboratórios eles são terceirizados, mas é muito importante que se garanta que os resultados de culturas e testes de sensibilidade eles estejam disponíveis em tempo hábil para facilitar o descalonamento. Então, quanto mais rápido, melhor. E a gente sabe que a tecnologia dentro dos laboratórios de microbiologia vem trazendo para a gente aí um resultado cada vez mais rápido. Além disso, é muito importante que o laboratório ele esteja presente dentro das discussões. Então, é importante que se promova discussões entre os prescritores, entre os microbiologistas e a equipe multiprofissional que acompanha ali os pacientes, para que se tenha ali uma decisão terapêutica tomada em conjunto. Além disso, é muito importante que tenha o engajamento da liderança e da gestão. Então, é importante que a administração do hospital ela esteja disponível, esteja engajada para alocar ali alguns recursos para a implementação desse descalonamento. E o descalonamento ele precisa estar de acordo com as políticas institucionais, para que a gente sempre tenha como objetivo o uso racional de medicamentos. E também é muito importante que se envolva os pacientes e os familiares. Então, é importante que os pacientes sejam educados, né, e capacitados e informados sobre o que é esse descalonamento, por que está mudando o antimicrobiano, para que a família e o próprio paciente confiem no trabalho daquela equipe. E também é muito importante que a gente pense na participação ativa dos pacientes ao plano terapêutico, porque de nada adianta começar um tratamento com um antibiótico a nível hospitalar, e quando esse paciente tem alta e precisa ali utilizar aquele antimicrobiano por mais 3, 5 ou até 10 dias, ele parar de utilizar, porque isso pode acarretar em novos casos de infecção, né? Então, em novos casos aí de resistência, né? Levando aí aumentando cada vez mais os índices de resistência aos antimicrobianos. E temos também que usar a tecnologia a nosso favor. Hoje vivemos na era da tecnologia e por isso que estamos aqui conseguindo, né, transmitir esse conhecimento pela internet, né? E o uso, né, então, de sistemas eletrônicos, eles podem nos ajudar na escolha de antimicrobianos e também no processo de descalonamento. Então, hoje a gente já tem, né, softwares específicos que nos auxiliam aí nessa tomada de decisão, para que a gente consiga aí enxergar muitas vezes um descalonamento que seria possível e que às vezes passa batido durante toda a correria de um plantão. E, né, as revisões e melhoria contínua. Então, é muito importante que se façam reavaliações periódicas para revisar regularmente os protocolos e a eficácia de todas as estratégias de descalonamento. Também é muito importante que se colete feedbacks dos próprios profissionais de saúde sobre o processo e realize ajustes conforme necessário, né? Então, isso também é bastante importante. E é importante que todo esse comitê sempre esteja, né, então, de olho nas novas evidências científicas, para que se cada vez mais coloque protocolos e diretrizes modernos e com maiores níveis de evidência para que esse descalonamento ele seja feito da melhor maneira possível. Existe, né? Doutora Cíntia, oi. Eu gostaria de falar a respeito do slide anterior, né? Claro. Quando propõe, e a sua experiência no hospital público e privado, né? Quais são o maior desafio, né? O desafio do hospital público e privado para implementar o stewardship. Então, um dos meus maiores desafios era que em ambos, tanto no hospital público e no hospital privado em que eu trabalhava, o laboratório ele era terceirizado e ele não ficava em loco no mesmo local em que a gente estava. Então, as análises, elas não eram feitas ali naquele local, e isso acabava dando um delay bem importante em algumas situações, tanto do descalonamento, quanto na dosagem sérica de alguns medicamentos, como na vancocinemia, né? Então, isso era bem importante, porque às vezes a gente queria ajustar a dose, então, junto com os prescritores, ou então ajustar o próprio antimicrobiano, e essa integração com o laboratório era bem complexa. Além disso, o protocolo de descalonamento, agora vou contar da minha experiência do hospital público, porque quando eu cheguei no hospital privado o protocolo já rodava mais redondinho do que no hospital público.
quando eu cheguei, não existia nada de antimicrobial stewardship. Eu fui contratada para a implementação da farmácia clínica, e um dos desafios era o uso abusivo de antimicrobianos. Então, a gente via cefazolina para uma profilaxia cirúrgica sendo utilizada por 14 dias e ia seguindo nas prescrições, e isso era bastante complexo. E aí, num trabalho junto com a CCIH, então eu era a farmacêutica representante em diversas comissões, porque eu estava lá justamente para isso, para implementação de protocolos, e para pensar nessa gestão do uso racional de medicamentos. A gente conseguiu fazer um controle mais rigoroso dos antimicrobianos. Então, a gente tinha uma busca ativa bastante importante de antimicrobianos, e a gente não mandava o antimicrobiano e tinha esse contato direto com os prescritores. Então, demorou cerca de 12 meses para que a gente conseguisse implementar o protocolo. Então, não foi um protocolo rápido de ser implementado, mas que teve resultados bem satisfatórios, tanto financeiros quanto de qualidade relacionada à assistência para o paciente. Então, hoje, né, a gente vê aí a Anvisa ela tem feito alguns esforços para que o descalonamento ele seja obrigatório, né? Então, a CCIH, elas estão aí trabalhando com isso, né? Então, existe um caminho para ele se tornar obrigatório, mas a gente precisa que nós, que estamos lá na ponta, né? Então, que a gente está na ponta e que a gente está formando também profissionais que atuam na ponta, né? Então, está levando conhecimento, que eles consigam aí implementar esses protocolos e fazer todo esse alinhamento em relação ao uso de antimicrobianos, que a gente sabe do risco, né? E da resistência, que é bastante importante. Sim, obrigada. Gente, Nada. pessoal que se quiser fazer pergunta, pode encaminhar pelo chat. Eu vi que tem uns alunos meus aí falando no chat, que eu consigo olhar aqui, já que eu tô com 2 telas. Não obriguei ninguém, viu? Não era. E A gente falando costuma, doutora Cintia, a gente costuma dizer que é fã-clube. O professor sempre tem fã-clube que vem aqui no Micromeio e acompanha. Sejam muito bem-vindos todos. E já que a gente estava falando de dificuldades, de barreiras, né? Eu vou falar um pouquinho mais das mais para frente também. Mas eu gosto muito desse guia, que eu até deixei com o link, com o QR Code aqui para quem tiver interesse, que ela é uma diretriz nacional para elaboração de programas de gerenciamento de antimicrobianos em serviços em saúde. Ela foi revisada em 2023 e ela tem uma parte que fala exclusivamente do descalonamento, né? Então, ela pode ser utilizada tanto para o nível hospitalar, quanto também, né? Então, para níveis de atenção primária e etc., né? Então, isso é bastante importante, né? Para a gente conseguir aí implementar, e ele é um material bem completo. Além disso, né? Então, quando a gente fala desse descalonamento, é muito importante, como a gente falou anteriormente, que a gente tenha o apoio da liderança, e eu acredito que esse é um dos pilares, porque quando o líder, né? Seja o líder da parte administrativa, o gestor, ele está em conformidade junto com a CCIH, né, e junto com os outros profissionais, a gente consegue aí ter um sucesso aí muito maior, né? Também é muito importante que se defina as responsabilidades, né? Então, isso é bem importante aí também, né? A gente pensar em todas as responsabilidades, quem é o time operacional, quem vai ser o profissional que vai coordenar esse gerenciamento aí de antimicrobianos, né? A própria educação continuada, por quê? Porque se a gente não informar os profissionais ali, todos os profissionais ali que estão envolvidos, a gente pode ter aí um problema também. As ações, então, para melhoria no uso de antimicrobianos, então, junto aí com a educação continuada, também é bastante importante, junto com os protocolos clínicos, com auditoria de prescrição, com auditoria de lavagem de mãos, de infecções aí de cateto, então vão atuar em conjunto aí com o descalonamento. O monitoramento do programa, né? Então, o programa de descalonamento, ele é bastante amplo, né? Então, a gente sabe aí que ele atua em diversos pontos e ele vai ser aí bastante amplo e mostrar sempre a importância dos profissionais, que um profissional não consegue estar sozinho. Então, um profissional sozinho, ele não faz o descalonamento. O descalonamento, ele é um esforço colaborativo, né? E que requer aí a participação
de vários profissionais da área da saúde. E cada profissional ele deve focar nos resultados ali para o descalonamento de antimicrobianos e todos eles devem estar envolvidos, né? Então, desde o médico infectologista, né? Então, que precisa ali identificar corretamente o agente infeccioso, né? O antimicrobiano, se será utilizado um agente empírico ou não, o pedido de exames laboratoriais e como deverá ser feita aí essa coleta, né? Então, ele é aí um ponto bastante importante e ele também é um ponto importante para participar na educação de outros profissionais de saúde ali sobre o uso racional dos antimicrobianos, né? O farmacêutico que vai atuar no monitoramento farmacoterapêutico de alguns antimicrobianos, estão avaliando interações medicamentosas, eventos adversos, ajustes de dose, né? E também perfis aí de suscetibilidade, participando também, né? Então, de comissões e comitês. O próprio enfermeiro que está lá junto ao paciente, então, que vai ali garantir a correta administração do antimicrobiano, que às vezes é esse profissional que está lá na ponta, que vai perceber, que vai mostrar para o próprio prescritor que aquele paciente ele tem uma condição ali para um descalonamento, seja uma mudança de via ou mesmo uma mudança de antimicrobiano. O médico generalista, que muitas vezes acompanha aí esse paciente, então que tem essa identificação precoce aí, né, então, para esses pacientes, e que vai estar monitorando ele ali ao longo da internação. O microbiologista, né, então, que às vezes trabalha lá no laboratório, mas ele tem um papel fundamental dentro do descalonamento, né? Então, aquele que vai conseguir fazer todos os testes de cultura, os testes de sensibilidade, para entender qual é o micro-organismo causador, qual é a resistência ali aos antimicrobianos, e que vai ser o profissional-chave na comunicação rápida e na análise de dados epidemiológicos ali daquele local. O nutricionista, né, então, que também vai garantir ali que o paciente esteja no estado nutricional otimizado para se recuperar durante aquele período de infecção e prevenindo também, né, então, junto com o profissional farmacêutico, as interações fármaco-nutriente. E o profissional fonoaudiólogo, né, então, que em pacientes que têm dificuldade de deglutição, que é a disfagia, né, ele vai conseguir aí diminuir, junto aí aos exercícios, as infecções, as broncoaspirações, e podendo aí levar também, né, a uma infecção bastante importante. Quem são os alvos, né, então, quando a gente fala aí do descalonamento? Então, diversos antimicrobianos aí são alvos aí do descalonamento, mas principalmente os carbapenêmicos, as fluoroquinolonas e os glicopeptídeos, eles são aí medicamentos que precisam estar, né, que costumam ser controladas, por quê? Porque eles têm aí uma tendência de um alto consumo e também uma tendência ao surgimento de resistência. Então, dentro da América Latina, essas são as 3 principais classes aí que a gente deve usar como alvo do descalonamento, mas isso para um início, né, para começar aí na implementação de um serviço. Mas, se possível, todos os antimicrobianos devem ser bem observados e ser aí de uso para infecções específicas, tendo aí um guideline, um protocolo bem importante. Os formulários, né, então, de uso restrito, eles precisam ser revisados regularmente. Então, preconiza-se que esses formulários, eles precisam ser revisados uma vez por ano e atualizado em relação aos dados de consumo dos próprios antimicrobianos locais e também do perfil de resistência aí do local. E a gente tem também, né, dentro do descalonamento, a conversão dos medicamentos intravenosos para os medicamentos por via oral. Quais são os critérios, né, então, para conversão? Então, primeiro, o paciente precisa estar clinicamente estável, ou seja, não ter mais febre ou estar aí numa tendência bem diminuída de febre, com os glóbulos brancos em normalização e com sinais vitais aí estáveis. Também ele precisa estar capaz de receber um medicamento por via oral e estar numa dieta oral ou então numa nutrição interal. Também não pode estar apresentando nem vômito nem diarreia para não modificar a biodisponibilidade dos medicamentos e não pode estar ali no momento de problema de má absorção. Se esses critérios, então, eles forem aí atendidos, a gente pode aí converter os antibióticos orais, desde que esse paciente não esteja num quadro séptico grave, não esteja com uma neutropenia febril e nem com uma infecção profunda.
Caso esses critérios não sejam atendidos, a gente continua com os antibióticos endovenosos e esses critérios aí, essa necessidade, ela é avaliada a cada 24 horas, né? Então, a cada 24 horas a gente faz uma nova avaliação para saber se a gente consegue aí mudar, né, a via de administração desses medicamentos. E quando a gente fala, né, de monitoramento, né, desses antimicrobianos, a gente pode monitorar o uso de antimicrobianos, a análise dos padrões de resistência, a avaliação de resultados clínicos, a identificação de áreas de melhoria, os ajustes de estratégias de descalonamento e estratégias de comunicação e educação em saúde. Mas para que a gente consiga saber, né, se o nosso processo de descalonamento está ok, está dentro do esperado, a gente precisa entender qual é o padrão de prescrição. Então, eu posso ter alguns indicadores, como o padrão de prescrição, os custos hospitalares associados aos antimicrobianos, quais são as respostas clínicas do paciente, taxas de resistência microbiana, consumo global de antimicrobianos comparado ao consumo local, consumo de antimicrobianos específicos, duração do esquema terapêutico, então qual era o real e qual foi o prescrito, e a porcentagem, né, de prescrições de medicamentos por via oral versus por via parenteral, são indicadores aí que a gente pode utilizar para o processo do descalonamento. E existem alguns desafios e algumas barreiras, né? Então, o custo é um dos desafios, principalmente quando a gestão não está ao lado, né, então, da equipe que gostaria, né, então, de implementar esse programa. O tempo, né, então, necessário para ter algum resultado significativo também tem aí um tempo para que a gente atinja esses resultados, não é instantâneo, então não implanto o protocolo hoje e amanhã eu já tenho uma resposta, então leva-se tempo, porque eu necessito de uma educação continuada e de uma mudança de cultura organizacional. A comunicação, né? Então, se faz muito necessário comunicar sempre os benefícios, tanto para os pacientes quanto para os profissionais. Então, o melhor feedback que os profissionais podem ter é mostrar o resultado desses determinados protocolos. E para que se implante o protocolo, é necessário ter aí alguns conhecimentos, né? Então, é necessário que os profissionais estejam bem informados sobre os princípios e as práticas aí do próprio descalonamento. Algumas estratégias, né, então, para implementação, então, para conseguir aí implementar de uma maneira mais rápida, né? Então, como eu falei anteriormente, mas só para a gente fechar, é desenvolver diretrizes e protocolos claros para o uso responsável de antimicrobianos. É necessário, né, então, educação e treinamento dos profissionais de saúde e da comunidade sobre esses princípios. Então, às vezes, o paciente ele não compreende a mudança de uma forma de um antimicrobiano endovenoso para via oral e ele acha que está tendo ali algum erro de medicação. Então, é importante essa parte de educação em saúde. O monitoramento contínuo, né, e o feedback aos profissionais de saúde. Então, sempre monitorar o antimicrobiano é um medicamento que precisa ser monitorado em todas as suas etapas, então, desde a prescrição até a administração. E o engajamento de líderes. Então, quando os líderes, né, então, dentro de hospitais, dentro das próprias farmácias hospitalares, dentro da própria saúde pública, eles estão envolvidos, a chance de sucesso do protocolo é muito maior. E para que a gente atinja, né? Então, aí a chave, né, do sucesso e a chave aí do descalonamento, a gente precisa de uma ação conjunta dos profissionais de saúde, pacientes, instituições de saúde pública, né? Então, do governo. A gente precisa sustentar, então não adianta eu implementar um protocolo e não dar continuidade para esse protocolo. E também investir em inovação, em pesquisa e desenvolvimento aí de novas terapias e novas tecnologias, para que a gente consiga apoiar e melhorar cada vez mais os resultados relacionados aí ao descalonamento e ao uso racional desses antimicrobianos. Para encerrar, né, então uma frase motivadora que não importa quantos recursos você tem, se você não souber usar cada um deles, eles nunca vão ser aí suficientes. Deixa aqui o meu contato, minha rede social, meu e-mail, caso aí gostariam de fazer alguma pergunta que não consigam fazer aqui nesse momento, não sintam-se à vontade aí para mandar depois. Então é isso, muito obrigada. Nossa, a gente que agradece, eu que agradeço imensamente. Acho que todos que estão aqui também concordam comigo. Quem tiver ainda, a gente vai dar 5 minutinhos para o pessoal que queira fazer alguma pergunta,
mas eu vou chamar atenção para algumas coisas, como microbiologista, né? O ponto é, né, como você falou muito bem, da comunicação do laboratório de microbiologia com esses resultados, né? Então, eu chamo atenção para os laboratórios que não adianta você ter o MALDI-TOF, que é uma identificação que é um Rápida. aparelho muito caro, rápida e tudo mais, se você não dá o básico, né? Então, assim, de fato, a gente precisa otimizar os resultados, né, de uma maneira... E isso a gente sempre fala aqui no Micromeio, que é o preparo desse profissional, né? O retrabalho, às vezes, é muito ruim. E a gente precisa preparar quem está chegando no laboratório, né, que é um trabalho ali árduo, de formiguinha, de entendimento da microbiologia, do dia a dia, né, de aprendizado, mas de conscientização também do papel dele em relação a essa equipe multidisciplinar. Outra coisa, a gente me chama muita atenção, né, os dados acho que 2008, se eu estiver errada, você me corrige, em relação a quanto de uso, né, de automedicação de antibiótico, que era 38%, tudo mais que é alto, né? E a gente teve um boom em 2019, provavelmente 2019, na pandemia, né? 20. E por estímulos, né? Então, assim, e que a gente fique, né, como profissional de saúde, todos que estão aqui interessados no assunto, façam essas divulgações em relação a antiviral, antimicrobiano, antifúngico, né? E parasita, né? São coisas distintas, são micro-organismos distintos, né? E você trouxe esses dados que faz refletir muito, me fez refletir muito. E muitas das vezes a anamnese no consultório médico, né? Que hoje existe, eu percebo, né, a rapidez do consultório, até porque a demanda é muito grande, né? Então, passa o antibiótico. E aí, assim, é como crítico, né, a quem tem algum conhecimento, olhar aquilo. Porque eu vou contar uma coisa aqui para vocês. A minha mãe estava com uma dor e tudo mais, foi ao médico, e o médico, na mesma hora, prescreveu ciprofloxacina. E eu perguntei por quê, né, que ele estava perguntando, eu estava junto com ela e tal, que ela estava sentindo muita dor. E ele falou, não, deve ser uma infecção urinária. Aí, assim, eu conversei, claro, com respeito, a gente precisa respeitar profissionalmente todos, né? Que é aquilo, a equipe multidisciplinar é para isso, né? Me apresentei e tudo mais. Vamos fazer um EAS, né? E não estava tudo límpido, a urina não tinha nada, não era. Então, assim, nesse momento, né, assim, a gente pode chegar e conversar e, de repente, não causar um efeito pior para o paciente também, né, de tomar um antibiótico sem necessidade e tudo mais. E a automedicação, né, que eu peço que vocês divulguem também, quem está aqui assistindo. Olha, eu estou falando, mas isso tudo você trouxe, doutora Cíntia, que foi me chamando a atenção da importância da palestra, né, que você fez, e não só dentro do hospital, tendo um trabalho desse, mas o que a gente pode fazer no nosso Na nossa trabalho, casa. né, no nosso trabalho do dia a dia. Só tem elogios, né? Tem elogios da Fátima Madeira. Minha mãe que está aqui. Ó, Não vale, isso não vale. Dona Fátima, parabéns pela sua filha, professora, queria ser aluna dela. Excelente, excelente palestra. O pessoal não tem perguntas, mas é mais ou menos, eu achei isso. E eu só faria uma pergunta final, que é para o pessoal que está assistindo a gente, farmacêutico, que deseja fazer farmácia clínica. O que você acha desse campo? Já está respeitado? Já tem esse campo? Porque a Anvisa ainda não, como você disse, né, está indo caminhando para uma cobrança regulamentada, né? Mas ainda não existe isso. Então, como é que está o papel do farmacêutico dentro dessa linha? O farmacêutico ele tem um papel importante, não só dentro do descalonamento de antimicrobianos, mas também com outros medicamentos e outros protocolos institucionais, então, como as terapias nutricionais, a própria avaliação de prescrições. Então, o farmacêutico clínico ele tem um campo bastante grande, né?
quando eu digo que a Anvisa ainda não reconhece como uma obrigatoriedade, né? Então ela tem uma diretriz de a gente sugere que, mas ainda não obrigamos que, é sobre o descalonamento de antimicrobianos. Existe sim, né, protocolos de uso e de notificação compulsória sobre o uso de medicamentos, surgimento de resistência e etc., né, dentro das comissões de infecção hospitalares. E para os profissionais farmacêuticos, esse é um campo em crescimento. Então, a gente tem cada vez mais, né, a presença do farmacêutico clínico dentro das equipes multiprofissionais, sendo aí de bastante, conseguindo agregar, né, para os próprios pacientes e melhorando aí a qualidade de vida, diminuindo o tempo de internação, diminuindo os custos associados à saúde, não só nos antimicrobianos, mas com outras terapias também. E essa é a última para finalizar. Pela sua percepção, a gente vai chegar a um tempo de não ter mais antibiótico? Acredito que sim. Se a gente continuar consumindo muito mais do que o que a gente produz, né? Então a gente produz quase nada. Hoje a gente até tem alguns novos antimicrobianos, como a ceftazidima com tavabactam, mas não é uma nova classe, né? Então é um mais do mesmo, né? Que a gente acaba falando. E eu acredito que a gente vai chegar num momento de resistência bem importante, que a gente vai precisar ter um controle muito maior. Então, se a gente não quiser chegar no caos, né, total, a gente precisaria começar a controlar muito mais, ter um controle mais rigoroso nesse momento. Eu quero te agradecer imensamente, eu amei. Muito obrigada. Eu vou me despedir do pessoal, dar alguns recados, e no final a senhora fecha a live, tá? Deixando uma informação, enfim. Ótimo. Contratem a doutora Cíntia. Isso está por minha conta, tá, gente? Essa contratação está por minha conta. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, os alunos da doutora Cíntia, a mãe da doutora Cíntia, a minha sogra também que está aqui, dona Guimar, boa noite. Muito obrigada por todos vocês. Quem quiser se tornar membro, é só procurar no YouTube, ou se tiver alguma dúvida em relação a isso, que hoje em dia a gente tem bastante receio, né, quando se trata de dinheiro, por pegadinha, né, com coisas que acontecem na internet, mas vocês podem entrar em contato comigo pelo privado no Instagram. E obrigada aos membros do canal, que já são membros, pela confiança de vocês. E a gente tem a última live do 36º Conversando no Micromeio, no dia 3 de setembro, que vai ser divulgado no Instagram, que também já está divulgado lá, essa última live. Tá bom? Então, muito obrigada a todos, e a doutora Cíntia vai fechar o canal para a gente, para encerrar essa semana. Doutora Cíntia. Agradeço imensamente a você, Ginaína, que entrou em contato comigo há bastante tempo. Tivemos aí vários problemas de agenda, não conseguimos nos encaixar, então, ainda bem que agora conseguimos. Agradeço a todo o Micromeio, a toda a equipe do Micromeio pela oportunidade em falar, e me coloco aqui à disposição, caso queiram ouvir outros assuntos, queiram tirar alguma dúvida sobre o processo de implementação do descalonamento, só me procurar, tem um link aqui embaixo. Muito obrigada. Tá ótimo, obrigada. E se colocou à disposição, já está contratada. Vamos conversar com ela. Um abraço a todos, gente. Boa noite, doutora Cíntia. Boa noite.